Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueçam aí de curtir o vídeo, tá? De acionar o sininho para receber as notificações e compartilhar aí o vídeo com os amigos caso vocês queiram, tá certo? Olha, um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre uma suposta contradição bíblica, né? E agora me enviaram mais algumas para que eu falasse aqui. Então vamos lá. Missão dada é missão cumprida, né? Eu vou tentar pelo menos dar uma resposta satisfatória aí para quem me enviou essas questões. A primeira delas é que em Gênesis, no capítulo 3, no verso 20, fala que todos descenderam de Adão e Eva, mas em Hebreus 7, 3, parece um ali que supostamente não seria, né? Olha, vamos lá. Isso é muito simples de entender, tá? Ali fala de Melquisedeque, e o texto diz, né, Hebreus 7,3: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha, ele está fazendo uma comparação ali entre Melquisedeque e Jesus, né? Mas o fato de dizer que ele não tinha genealogia não significa que ele não tenha vindo de Adão e Eva, mas somente que não se sabe a sua origem, né? Ora, se formos olhar o pé da letra, que ele não tem descendência, né, teríamos que dizer que ele nasceu do nada, né, ou de chocadeira, né, ou que, de acordo com o texto, que ele seria eterno, né? Mas não foi isso o caso. Ele sim é da descendência de Adão e Eva, né? Mas ali já existiam muitas pessoas, né? Já se passaram várias e várias gerações, né? Estamos falando em Hebreus aqui no Novo Testamento, e é natural, né? É natural que não se conheçam todos, né? Assim como é hoje. Então o escritor, quando vai ali compor aquela carta, escrever, ele coloca aquilo, as informações que ele tem. Ele não sabe a origem dele ali, ele coloca, mas isso não significa que ele não tem, tá bom? Outra grande suposta contradição é que em textos como Gênesis capítulo 4, verso 4, Gênesis capítulo 8, verso 20 e 21, Gênesis 15, verso 9 e 10, Êxodo 20, verso 24, Êxodo 29, verso 11 e 37, Levítico, enfim, tantos outros, número 18, verso 17 e 19, enfim, vários outros falam que Deus recebe as ofertas de animais. Já em textos como Salmo 46, Salmo 50, 13, Isaías 1, 11, Isaías 66, 3, Jeremias 6, 20, enfim, diz que Deus não recebe essas ofertas. Vamos analisar aqui. Vejamos o Salmo 40, por exemplo. Vamos aqui ver uns versos antes. A partir do verso 1. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira, né? Muitos são, Senhor meu Deus, muitas são, né, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. E aí entra no verso aqui em questão, né, o verso 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. O verso 7, para concluir, então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Verso 9 aí. Olha, note que se trata de uma situação pessoal, né? Davi está falando dele em determinada situação. Não estava falando no geral, né? Então essa passagem aqui, de forma clara, não reflete a vontade de Deus para todos, mas para Davi nessa determinada situação. Não reflete a lei de Deus, a sua vontade para todos os indivíduos, mas essa situação que Davi estava passando nesse momento, né? E algumas situações, alguns entendimentos ali não se dá justamente por uma falta de contextualização do texto, tá bom? Jeremias 6, 20, por exemplo. Vamos analisar alguns versos antes para entender também o contexto. Porventura envergonha-se de cometer abominação? Deus perguntando. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que é coisa envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, na qual é o bom caminho, e andai por ele,
e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. O povo respondendo aos caminhos antigos que Deus estava mandando. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estais atentos ao som da trombeta, mas dizem, não escutaremos. Olha só o povo rebelde. Portanto, ouvi vós, nações, e informa-te, ó tu, congregação, do que se faz dentre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, e o próprio fruto dos teus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras, e rejeitam a minha lei. Para que, pois, que venha o incenso de Sabá e o melhor da cana aromática de terras remotas. Os vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Olha, analisando aqui o contexto, fica claro que Deus não recebeu as ofertas aqui porque o povo era desobediente. Queriam viver uma religiosidade, né? Algo de aparência, não obedecer a Deus e queriam sacrificar, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, para Deus, aquelas ofertas eram reprovadas. Mas isso também não significa que é algo geral, mas é para esse determinado povo, né? Que pecava, que fazia tudo e queria sacrificar a Deus. Né? Da mesma forma, podemos ver em outros textos como Isaías 1:11. Basta novamente olhar o contexto, fazer esse pequeno trabalhinho aí de ler uns versos antes. Olha, ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do vosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve, né? Do que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos, que viesseis a pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Olha, novamente Deus rejeita as ofertas aqui, não porque ele nunca tenha autorizado elas, mas porque o povo estava atolado em seus pecados e as ofertas eram vãs. Deus ele autorizou, ele instituiu as ofertas a ele, né? As festas que também são citadas aqui, mas nesse contexto elas eram vãs porque o povo não queria saber de Deus. Né? Olha, vamos aqui para outra grande contradição, suposta contradição, que é em João 3,13. Que diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Porém, Elias e Enoque foram levados, né? E Moisés também, porque aparece ali para Jesus, eles foram arrebatados, ali. Enoque e Elias. Existe aí uma contradição? Olha, não, basta lermos o verso antes, João 3,12. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crerás, né? Como crerás se vos falar das celestes? Né? Aí entra o verso 13, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o Filho do Homem. Olha, Jesus está falando aqui do novo nascimento e comparando aqui com as coisas naturais para que os homens aqui, o homem que ele estava conversando, pudesse entender do que ele estava falando. Então no verso 13, ele está dizendo que ninguém subiu ao céu e desceu com as verdades divinas, mas Cristo trouxe essas verdades celestiais, né, porque ele veio de lá. Né? E, segundo alguns comentaristas, Jesus estava refutando uma crença judaica de que Moisés tinha subido aos céus para receber as leis de Deus. Né? Então, Jesus refuta essa visão, afirmando que ninguém subiu para receber ensinamentos direto do alto, mas ele que veio de lá e tem esses ensinamentos. Então, o texto fica claro que Cristo não está contradizendo as outras passagens, mas ele está dizendo, olha, eu estou falando para você porque eu vim do alto e eu trouxe. E ninguém subiu aos céus para receber essas informações, a não ser eu que vim de lá. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado.